Olá, crianças, graça e a paz, estamos aqui para mais um culto ao Senhor e receba aí da sua casa um abraço bem apertado, bem quentinho, né? Nesse inverno que nós estamos. E agora vamos iniciar lendo a palavra do Senhor. O versículo está no livro de João, no capítulo 15, no versículo 5. João 15, 5. Que diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podem fazer. Quem que está falando esse versículo? Jesus, e ele está falando que ele é a videira. Até eu trouxe a foto aqui da videira para te mostrar. O tio Éder vai mostrar para vocês. A videira. Jesus, ele se compara como a videira. A videira dá que fruto? Já estão vendo, né? É as uvas. A videira não é assim uma árvore, não é de tronco grosso. Ela é fininha. Estão vendo? O agricultor, ele coloca várias, assim, varas, uma fileira de varas, e a videira é uma parreira. Por que chama parreira? Porque a plantinha ela vai crescendo e vai se envolvendo com essas varas, né? Então, a videira é assim, e dá essas uvas, né, tão assim suculentas. E o Senhor Jesus falando que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Se Ele está em nós e nós estamos nele, nós damos muitos frutos. Ah, nós vamos dar uva? Não, depois eu vou explicar quais são os frutos que nós podemos dar, né, quando Jesus está em nós, né, vivendo em nosso coração. E no final do versículo, ele diz assim: porque sem mim nada podem fazer. Jesus é a nossa fonte. Né? Todas as coisas boas que nós queremos fazer na nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos no Senhor Jesus. Ele é a nossa fonte. Vamos estar fechando os olhos agora, vamos estar orando, que o Senhor possa estar nos abençoando neste dia e esta palavra. Repita assim comigo: querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Jesus é a nossa videira e nós somos os ramos. Obrigada porque podemos dar muitos frutos, porque Jesus está conosco. Ele é a nossa fonte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Criança, Jesus é a nossa fonte de todas as coisas que nós precisamos. E vamos para a nossa revisão da lição, que foi a parábola do grão de mostarda. Então, Jesus contando, deixa eu segurar aqui Jesus do ladinho. Jesus, o nosso amigo, estava contando aos discípulos, e assim, ensinando mais uma lição para os discípulos. E Jesus, sempre quando ele ensinava, ele falava assim: o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está vindo. Você tem que receber o reino de Deus dentro de você, do seu coração. E daí os discípulos, mas reino de Deus? Que reino de Deus está vindo? O que é reino de Deus? Eu tenho que receber no meu coração. Então o Senhor compara, ele faz uma comparação para explicar, então, o que ele está querendo dizer sobre o reino de Deus. E ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Como que é o grão de mostarda? Eu separei uma foto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Como que é tão pequenininho esse grão de mostarda.
O tio Éder vai mostrar para vocês. E tem o grão e tem a árvore. Gente, vocês estão vendo o tamanho da árvore? Olha que enorme que é a árvore. Estão vendo o grão? O grão aqui no cantinho, aqui no dedo, olha. Pessoa, uma bolinha pequenininha, bem pequenininha. E olha a árvore que ela dá, não é? Uma árvore grande, enorme. Para que serve a mostarda? A mostarda, você pode assim moer a mostarda e fazer tempero, né? Na comida. Com a mostarda a gente faz aquele molho de mostarda que usa no hambúrguer. Quem gosta de hambúrguer, lanche, bem gostoso, né? Com molho mostarda. Mas estão vendo? Bem pequenininho. Então Jesus explicou e ensinou que o reino de Deus é aqui, olha, tá vendo? Como esse grão pequenininho, é um grão pequenininho como o grão de mostarda e produz uma árvore grande. Isso que quer dizer para nós. O reino de Deus é uma semente bem pequenininha. E ela, quando entra no nosso coração, essa semente bem pequenininha, produz muitos frutos. Estão vendo? Olha os frutos que nós podemos produzir. Lembra que eu falei no começo? Né, no versículo, né? Não é fruta, maçã, uva, pera. São esses frutos aqui. Amor, bondade, paciência, fé, alegria, paz. Vamos repetir juntinhos de novo? Amor, bondade, paciência, fé, alegria, paz. Aqui, crianças, estão alguns frutos, né? Alguns frutos bons que nós podemos produzir quando nós recebemos o reino de Deus dentro do nosso coração. E por que esses frutos são grandes? Assim como, né, a árvore, você viu que a árvore é enorme. Esses frutos aqui, o que vão acontecer? Né? A paz, o amor, a bondade, transforma todas as coisas. Imagine um lar, né, uma casa, família cheia de amor, de fé, de paciência. Quanta coisa que muda, né? O nosso país, porque nós devemos orar para que a nossa nação receba a paz do Senhor, o seu amor. Tudo isso pode fazer uma grande diferença, uma grande transformação. No lugar onde há amor, há alegria, há paz, traz uma grande mudança e nos torna muito felizes. Nós, né, o nosso lar, a nossa família, as pessoas que nós temos amizade, né, a nossa vizinhança, onde há o amor, a paz, a alegria, a fé, né, traz coisas boas para nós, né? E para nossa cidade, para nossa nação. Então, isso que Jesus quis ensinar com esta parábola. Né? A importância de nós recebermos o reino de Deus. Ele é pequenininho, pequenininho, como o grão de mostarda. Mas traz, né? Uma revolução, grandes transformações. Né? No nosso lar, na nossa cidade, no nosso país. Amém? Que esta palavra possa abençoar poderosamente o seu coração. E agora nós vamos estar louvando a Deus e nós vamos para a lição de hoje, que é Jesus e a parábola do fermento. Deus te abençoe.
nossa festa, porque o Senhor está presente entre nós. Nada pode atingir a gente. Somos crianças do Senhor. As crianças do Senhor estão contentes, as crianças do Senhor estão alegres. Vamos pular, gritar, correr, hoje é dia de festa. Ninguém vai conseguir estragar nossa festa, porque o Senhor está presente entre nós. Nada pode atingir a gente. Somos crianças do Senhor. Mas de repente apareceu o inimigo mal, querendo praticar todo o seu mal. Mas apareceu a glória do Senhor. O coração das criancinhas ele se assustou e se deu mal, 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 mal. Mas de repente apareceu o inimigo mal, querendo praticar todo o seu mal. Mas apareceu a glória do Senhor. O coração das criancinhas ele se assustou e se deu mal, 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 mal. As crianças do Senhor estão contentes, as crianças do Senhor estão alegres. Vamos pular, gritar, correr, hoje é dia de festa. Ninguém vai conseguir estragar nossa festa, porque o Senhor está presente entre nós. Nada pode atingir a gente. Somos crianças do Senhor. As crianças do Senhor estão contentes, as crianças do Senhor estão alegres. Vamos pular, gritar, correr, hoje é dia de festa. Ninguém vai conseguir estragar nossa festa, porque o Senhor está presente entre nós. Nada pode atingir a gente. Somos crianças do Senhor. Mas de repente apareceu o inimigo mal, querendo praticar todo o seu mal. Mas apareceu a glória do Senhor. O coração das criancinhas ele se assustou e se deu mal, 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 mal. Mas de repente apareceu o inimigo mal, querendo praticar todo o seu mal. Mas apareceu a glória do Senhor. O coração das criancinhas ele se assustou e se deu mal, 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 mal. Aleluia! Aleluia! Gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não,
pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, fui chamado nessa geração pra cumprir uma grande missão. Eu faço parte do rebanho, sou do corpo precioso. O meu pastor eu fui chamado, para os seus sonhos fui gerado. Eu faço parte do rebanho, sou do corpo precioso. Fui chamado pra sonhar e conquistar muitas almas do pecado, libertar. No mover de Deus eu sim quero crescer. Eu faço parte desse corpo, sou rebanho.
Olá, crianças, tudo bom com vocês? Lembrem de mim, eu sou a tia Carla e estou aqui para nós fazermos mais um cultinho Kids. Como vocês passaram a semana? Foi tudo bem? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos começar o nosso cultinho com a leitura da palavra. Você já está com a sua Bíblia na mão? A pastora Miriam estava fazendo a revisão, ela usou a Bíblia, então eu acredito que você já esteja com a sua Bíblia na mão. Se não pegou, corre lá e pega a sua Bíblia rapidinho, porque nós vamos começar o culto com a palavra do Senhor. Amém? Eu vou pegar aqui o nosso versículo de hoje, que está lá no livro de Abacuque. Que nome diferente, né? É o livro de hoje. Está lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 14. E diz assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Vamos repetir, crianças? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2,14. Amém? Crianças, vocês devem estar aí se perguntando por que a tia Carla está vestida assim, com essa touca na cabeça, por que a nossa mesa está recheada de coisas gostosas. É porque hoje nós vamos falar sobre um ingrediente que está aqui. Nós vamos falar sobre o fermento. Esse pozinho que a mamãe, a vovó usam para fazer os bolos, os pães. Vocês lembram? A pastora Miriam acabou de nos contar a revisão da semana passada, onde Jesus comparou o reino de Deus com um grãozinho de mostarda. E Jesus, novamente, comparou o reino de Deus com um outro ingrediente. Jesus comparou o reino de Deus com o fermento. Ele disse assim: com o que mais poderei comparar o reino de Deus? E aí ele mesmo respondeu: o reino de Deus é como o fermento, que uma mulher, quando prepara uma massa, coloca a farinha, coloca o fermento, mexe e ela fica inteirinha fermentada. Crianças, vocês já viram a mamãe ou a vovó preparando um bolo e um pão? Como que elas fazem? Elas vão colocando, não é? Os ingredientes um por um. Olha, elas colocam os ovos, depois elas colocam açúcar, elas colocam a farinha, um de cada vez. Colocam o óleo, ou, dependendo da receita, a manteiga. Colocam o leite e misturam tudo. E, no final, elas colocam o fermento. O fermento é responsável por fazer o nosso bolo crescer, ficar bonito, gostoso. Olha, quando a gente esquece de colocar o fermento, olha o que acontece, crianças. O nosso bolo, ele não cresce muito, ele não fica bonito, e a gente nem tem muita vontade assim de comer, não é verdade? Mas quando a gente coloca o fermento no bolo, olha o que acontece. O nosso bolo vai crescendo, 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 fica muito bonito, cheiroso e muito gostoso. E é isso que Jesus quis nos dizer, crianças. Jesus comparou o fermento com o reino de Deus. Por que, tia Carla? O que tem a ver o fermento com o reino de Deus? Olha, o fermento, ele não é responsável por fazer o bolo crescer?
Um pouquinho dele não faz a massa espalhar toda pela forma e fazer o nosso bolo ficar bem bonito? Assim é o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus coloca no nosso coração o fermento dele, crianças. E nós começamos a mudar por dentro primeiro. Igual o bolo. Você já reparou quando está assando? Ele começa a crescer de dentro para fora. Assim como nós. Jesus começa a nos mudar de dentro para fora. Nós começamos a parar de falar palavrões. Paramos de brigar, começamos a tratar as pessoas melhores, começamos a ser mais obedientes ao papai, à mamãe, não é verdade? E começamos a falar de Jesus para as pessoas, começamos a louvar, aprendemos aqui no Culto Kids vários louvores, várias danças, não é verdade? E nós começamos a convidar os nossos amigos para a célula. E a célula, ela começa a crescer. Cada vez que nós convidamos os nossos amiguinhos para ir na célula, eles vão se tornando visitantes da célula. A célula começa a crescer, e a palavra de Deus começa a ser espalhada pelo mundo inteiro. Você já parou para pensar como a palavra de Deus hoje chegou até mim e a você? Jesus, ele tinha 12 amigos que andavam sempre com ele. E quando Jesus morreu na cruz, por amor a mim e a você, mas lembra que no terceiro dia ele ressuscitou, Jesus está vivo. Mas os seus amigos que aprenderam com ele, começaram a falar de Jesus. E eles começaram a viajar para um lugar, para o outro, para o outro, para o outro. E o que aconteceu? A palavra de Deus foi se espalhando pelo mundo inteiro, até chegar a mim e a você. E igualzinho é o poder da célula. Quando eu e você convidamos os nossos amigos para a célula, e a célula começa a crescer, outras pessoas começam a ouvir da palavra de Deus. E novas igrejas começam a se abrir. Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que assim como o fermento, quando a vovó e a mamãe misturam lá no bolo, ele sumiu, a gente não consegue mais ver o fermento, mas nós podemos ver o poder do fermento, porque ele faz o bolo crescer. E assim é a palavra de Deus em nosso coração. Nós não conseguimos ver, mas ela tem poder para fazer com que o evangelho e a palavra de Deus se espalhe pelo mundo inteiro, crianças. Por isso que Jesus comparou o reino de Deus, que é invisível, ao fermento. Amém, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com a história de hoje. E agora nós vamos para um momento muito especial também. Nós vamos para o momento da oração. Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração e nós vamos agradecer, porque um dia o Senhor Jesus colocou o seu fermento em nós. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra e te agradecemos porque o Senhor colocou o seu fermento em nosso coração. E assim como o fermento, Pai, que faz a massa do bolo crescer, nós podemos ser usados pelo Senhor para levar a sua palavra pelo mundo inteiro. Jesus, pedimos que o Senhor acrescente a cada dia um pouquinho do seu fermento em nosso coração, porque o nosso desejo é ver o reino do Senhor crescer a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Agora, segura um pouquinho aí, que eu e o tio Éder vamos preparar a nossa atividade. Amém? Segura aí. Amém, crianças? Já voltamos. Eu não sei vocês, crianças, mas eu, só de falar de bolo, de pão, deu uma fominha. Então, a nossa atividade de hoje é a receita de um bolo. Um bolo que você pode fazer aí
na sua casa, tá bom? Com a mamãe, com a vovó. E o tio Éder disse que a gente também pode fazer um bolo com o papai, tá? Então, vamos lá, ó. Vou passar para vocês a receita do bolo. Não precisa se preocupar, não precisa ficar desesperado para anotar, porque como o cultinho fica gravado, você pode assistir várias vezes e pegar a receita com calma, tá bom? Então, vamos lá, ó. Para esse bolo, nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha, tá vendo aqui? 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, crianças, qualquer chocolate em pó que tiver na sua casa, tá bom? 1 colher de fermento, tem que ser a colher de sopa, para ele crescer, lembra? E ficar bem bonito. Meia xícara de óleo, 3 ovos e 2 xícaras de leite. Essa é a receita, ok? O tio Éder vai deixar aí para você ver. Como eu falei, não precisa pressa, tá bom? Depois você pede ajuda para a mamãe para escrever a receita para você e deixar guardada, amém? Como nós vamos fazer o bolo, tia Carla? Primeira coisa, nós vamos colocar tudo que é seco. Então, nós vamos colocar primeiro a farinha, coloca lá na sua tigela, toda a farinha. Depois, nós vamos colocar o açúcar, o chocolate. E lembra o nosso ingrediente da palavra? O fermento, que também é um ingrediente seco. Colocou todos os ingredientes secos, então nós vamos mexer, tá bom? Ó, mexeu bastante. Dá para ver aí, tio Éder? Ó, vamos mexer todos os ingredientes secos. E aí, nós vamos terminar, tá bom? Vamos colocar o óleo, porque esse bolo, lembra que eu falei lá na história? Ele não vai manteiga. Essa receita a gente faz com o óleo. Então, vou dar uma mexidinha aqui. Vamos colocar o leite. Então, eu vou colocar aqui a minha medida do leite. Coloquei o leite. Vou dar mais uma mexidinha. Crianças, por que tia Carla, você está mexendo na mão? Não posso bater na batedeira ou no liquidificador? Pode também. Essa receita também dá certo, tá bom? Da forma que você quiser. Se você achar mais fácil bater na batedeira ou no seu liquidificador, você pode bater também, tá bom? E aí, depois, por último, nós vamos colocar os ovos, tá? Coloquei os ovos. Vou dar mais uma mexidinha aqui. Mexo bem. Essa parte é uma parte muito legal para você fazer. Você mesmo pode ajudar aí o adulto que for fazer esse bolo com você, e você vai colocando os ingredientes. Fazer receita de bolo, crianças, ajuda a gente até na matemática na escola, sabia? Ter noção de quantidade, quantas xícaras, a quantidade do leite, do ovo, de colher. Então, é uma atividade bem legal para você fazer. A mamãe, a vovó, o papai, quem for te ajudar, deixa o forno ligado, porque o forno tem que aquecer primeiro uns 10 minutinhos, tá bom?
Depois que sua massa, ó, tiver assim, toda misturadinha, bem mexida, você vai pegar uma forma. Eu já trouxe aqui untada e enfarinhada para ficar mais fácil, tá bom? E aí você vai, essa parte também é uma parte bem legal de você ajudar. Você pode passar a manteiga e a farinha. Untou a forma, aí você vai colocar a sua massa lá na sua forma e levar lá no forno para assar. Quanto tempo, tia Carla? Mais ou menos de 30 a 40 minutos, tá bom? Aí você coloca o seu bolo lá para assar, espera um pouquinho e é bem legal. Você pode ir lá. Eu não sei você, mas quando eu era criança e a minha mãe fazia bolo, eu adorava ficar na frente do forno vendo o bolo crescer. Eu não via a hora dele ficar pronto. E é bem legal você ver o efeito do fermento, como nós falamos na palavra, né? E aí você, depois que o seu bolo estiver pronto, assim como este, ficou pronto aqui, ó, uma delícia. Você pode saborear o seu bolo com a sua família, com os seus amigos, até na célula. Lembrando sempre que eu e você temos no nosso coração o fermento de Jesus, aquele que tem o poder de levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Façam a receita do bolo e depois manda foto lá para sua líder da célula, para a pastora Miriam, para ela ver que você fez a receita e a atividade da semana. Amém? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.